14 de janeiro de 2025. Nesse momento, eu venho cumprimentar todos os meus seguidores com uma profunda mensagem, coisa que preciso passar a vocês para que vocês procuram colocar em prática para não ficar pelo caminho. Eu começo esse vídeo lendo uma passagem que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 12. Vou ler da forma que está na Bíblia e, aos poucos, a gente vai consertando os erros. Capítulo 12 de Gênesis, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E farei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4. Assim partiu Abrão como o Senhor tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Ará. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Ará, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estava então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei essa terra. E agora vem aqui um engano. Aqui diz que edificou ali um altar ao Senhor que ali aparecera. Isso é mentira, tá? Inventaram. Inclusive aqui na minha Bíblia, seguindo aqui, ó, eu passei até uma cruz aqui, ó, neutralizando essa passagem porque é inventada, é maligna, satânica. Aí vou para o versículo 9. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Veja bem, observa que a Bíblia é um livro perigoso. As pessoas advertem umas às outras a lerem a Bíblia, achando que lendo-se a Bíblia encontra-se a salvação. E eu afirmo que lendo a Bíblia não se salva. Porque a Bíblia foi um livro feito pela Igreja Católica que matava, queimava e enforcava os profetas do nosso pai e alvo. Será que o povo que mata, queima e enforca os profetas passou a verdade para o povo? Não. Eles queimaram a maioria dos manuscritos originais, pegaram apenas um pouco, utilizaram apenas um pouco no livro que eles fizeram, ou melhor, nas literaturas que eles fizeram, usou um pouco de verdade como isca para enganar o povo. Porém, o pouco que eles colocaram no livro, eles manipularam tudo. Ou seja, o homem, se obedecer à Bíblia ao pé da letra, ele não tem salvação, porque daí ele vai adorar os demônios. Ele vai reverenciar os demônios. Porque está em Atos 4:12,
que em nenhum outro nome há salvação, porque em cima nos céus e embaixo na terra só um nome há dado pelo qual se possa salvar. Então só existe um nome pelo qual a pessoa, invocando, respeitando, reverenciando, alcança a salvação. Porque esse nome dá acesso à fonte que cria todas as coisas. Daí Satanás, sabendo da importância desse nome, colocou na cabeça do povo hebreu que teria que esconder esse nome para que a população mundial não blasfemasse do nome. E daí o Pai me mostra com nitidez que não, esconder o nome para o povo não ter acesso a ele, a fonte do poder. E daí as pessoas embarcaram nos nomes que os tradutores da Bíblia inventaram e colocaram no livro chamado Bíblia, dando ênfase aos seres que se levantou contra o nosso pai e alvo. Veja bem, a Igreja Católica Apostólica Romana, junto com parte do povo hebreu, foi quem matou o Messias no passado. Paulo, ele era romano, ele era um cidadão hebreu, judeu, né? Ele era um cidadão judeu, ele era hebreu de nascença, mas era cidadão romano. Ele era uma alta autoridade lá em Roma, e ele pegava carta lá em Roma para perseguir o povo de Iauro. É tanto que ele ele batia, chicoteava, maltratava e estrangulava quem anunciava a verdade naquele tempo. Agora, o interessante é que nenhuma dessas perseguições ele está indo no caminho de Damasco perseguir o povo de Iauro. Ele encontra-se com Yahushua. Aí se você pega a passagem que ele encontra com Yahushua no caminho de Damasco, é Atos 26, né? Atos 26, versículo, vamos ler a passagem que é melhor, falar do jeito que está lá, que as pessoas, Atos 26, versículo 14 e 15. Olha só, observa bem o adultério nítido, só não vê se estiver cego. Atos capítulo 26, versículo 14 e 15, Paulo, está indo no caminho de Damasco perseguir o povo de Yahushua, e ele encontra-se com Yahushua. Agora observa a passagem na Bíblia, tradução João Ferreira de Almeida. É Atos 26, versículo 14. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica. Dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os arguilhões. Versículo 15. E disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora eu faço a seguinte pergunta, como? Se Paulo era formado aos pés de Gamaliel, é o que diz nessa Bíblia, tá? Ele era erudito, doutor da lei. Ele era alta autoridade lá em Roma. Ele era judeu de nascença. Ele conhecia o hebraico, que é a língua original dele. Aí ele ouviu uma voz que lhe falou em língua hebraica. O hebraico não é composto de 22 consoantes e não tem a consoante J até hoje. E o J só tem 500 e poucos anos de existência. Agora veja bem, Saulo de Tarso, Saulo vai no caminho de Damasco perseguir o povo de Iauro. Ele ouviu uma voz que ele falava em língua hebraica. Na Bíblia que eu estou lendo aqui, ó, vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, na tela aqui, para vocês verem que eu não estou inventando, ó. Olha, e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica. Está aqui, ó, no meu dedo aqui, ó, hebraica. Então, se ele ouviu a voz em hebraico, não pode ter dito Jesus. Como Jesus? Como é que a voz falou em hebraico e falou Jesus se no hebraico não existe J até hoje?
É uma prova que a voz falou o nome hebraico Yahushua. Se Jesus inventaram depois. Tá. Então, o que acontece? A Igreja Católica, ela desfez tudo o que o Pai fez. Tá? Tudo o que o Pai fez. Satanás usou a Igreja Católica para fazer o contrário. É tanto que você pega Êxodo 20, verso 4, está escrito: não farás para ti imagem de escultura. E nem semelhança alguma, ou seja, nem semelhança de nada, do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás e nem lhes darás culto. Ou seja, você não pode fazer imagem de aves que voam, de sol, de estrela, de lua, de animais, do que está nas águas, peixe, embaixo das águas, minhocas, nada. É uma determinação de Yahu não fazer imagem de nada. A Igreja Católica é lotada de imagem, porque ela é oposição à verdade. Ela matava, queimava e enforcava os profetas. Ela continua matando e enforcando o povo na mentira e levando o povo para um outro sistema fora dos corpos carnais, ficando numa situação feia. As pessoas estão morrendo dentro do catolicismo e indo para a escuridão. Eu sei o que estou dizendo. Estão ficando sem corpos carnais numa situação feia, feia, tá? Inclusive está lá em Isaías capítulo 8, eu não vou ler, tá? Que as pessoas quando morrem, elas ficam lá embaixo, maldizendo os deuses que elas serviam aqui. Porque na hora que perde o fôlego de vida, na hora que ela perde o fôlego de vida, aqui, ela sai do corpo carnal e fica aqui mesmo nesse mundo, numa outra situação feia, 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 tá? Fica numa situação feia, 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 sabendo que ela foi enganada, que os deuses que ela adorou aqui foi tudo furado, e que ela agora não tem recurso, a situação é feia, né? Vamos lá, eu falei aqui, eu vou ler Isaías 8, versículo... Vamos lá, capítulo 8, versículo 19. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chirleiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus, a favor dos vivos, interrogar-se-ão aos mortos? Olha só, versículo 20. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verá alva. Ou seja, aqui está manipulado para as pessoas não entenderem. O que acontece? Eles esconderam a verdade. E enquanto eles não chegarem na verdade, não verão a alva. Tá? É que está manipulado aqui. Veja bem, isso aqui é as pessoas que morrem, as que já morreram. E passando pela terra duramente oprimidos, são a situação das pessoas que morreram, sem alvo. E passando pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que, tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima? As pessoas estão aqui embaixo, numa outra situação, porque aqui para baixo tem lugar de habitar. Habitam pessoas sem corpos carnais. Tá. E aí elas olham para cima, olhem, prestem atenção, e passando pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que, tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima? Ou seja, as pessoas que morrem hoje na Igreja Católica, elas estão passando pelo mundo oprimidos, tá?
amaldiçoando Deus, o Jesus, o Jeová, glória eterna que ele serviu aqui. Olha, se nós fomos enganados e oprimidos, eles olham para cima e olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão. E serão entenebrecidos com ânsias e arrastados para a escuridão. Essa é a situação de quem morre no catolicismo hoje. A Igreja Católica é uma catatumba satânica. É o inferno. E levando o povo para a escuridão. Agora dá pena, porque dentro dela tem uma imensidão de pessoas boas, bem intencionadas, enganadas, indo para a escuridão. Eu pergunto, aonde está o Silvio Santos hoje na escuridão? Aonde está a Hebe Camargo hoje na escuridão? Aonde está o Gugu Liberato na escuridão? Aonde está o famoso cantor Zé Rico na escuridão? Aonde está o jornalista Marcelo Rezende na escuridão? Pessoas boas, bem intencionadas, mas morreram no engano da Igreja Católica. E quem está morrendo no judaísmo, a mesma situação. O judaísmo estão com rituais satânicos, fazendo holocaustos, fazendo coisas terríveis e indo para a escuridão. Essas pessoas ainda têm chance de salvar? Tem, mas vai depender da minha pessoa socorrê-las. Eu não estou inventando. Não estou inventando. Quem achar que eu estou brincando de bolinha de gude, está enganado ou enganada. Acontece que não tinha como Iau pegar alguém lá de cima, puro e perfeito, e soltar no meio do povo, porque queimaria todo mundo. Eu nasci na inocência, sem saber de nada, foi tirado todos os meus conhecimentos. E agora, Iau aos poucos vai me elevando, mas eu estou sabendo o que vai acontecer no futuro. Para você entender de que forma essas pessoas que estão na escuridão vão chegar à salvação, vocês precisam assistirem o vídeo Um Paraíso na Terra. Querendo ou não, é isso. Acreditando ou não, é isso. Ninguém morre. As pessoas saem dos corpos carnais. Agora, o impactante é que a pessoa morre na idolatria da Igreja Católica, toda lascada, toda enganada, e aí o povo leva flores no caixão, flores no cemitério, meu amigo, flores em cima de um defunto que foi para a escuridão, você está perdendo o seu tempo. Que vai adiantar um buquê de flores em cima de caixão de quem morreu e está na escuridão, na hora que a pessoa acabou de sair do corpo aqui, ele já entrou na escuridão. Porque não tem alvo. Está lá em Atos 4:12, só há um nome pelo qual se possa salvar. Se a pessoa nem conheceu esse nome, morreu no demônio, nos ídolos satânicos da Igreja Católica. Deus é Zeus, a maior estátua do país da Grécia. Quando o Messias nasceu, o mundo era governado por Roma. Roma dominava o mundo da época. As missas católicas, até o ano 525, eram celebradas no grego, que são adoradores de mais de 33 mil deuses. Os gregos são politeístas, adoradores de muitos deuses, mais de 33 mil. E o deus maioral dos gregos é Zeus, que é o mesmo Deus, a maior estátua do país da Grécia. O nome do nosso Pai que nos deu o fôlego de vida é Yahweh, e não Deus satânico. Jeová, como se não existe J até hoje no hebraico? As escrituras foram passadas do hebraico para o grego, do grego para o latim, para depois vir para nós. O povo é tão cego que os livros de história mostram com clareza que a Igreja Católica aqui no Brasil
um tempo muito longo, os padres rezavam as missas de costa para o povo e em latim. Cadê o respeito dessa igreja católica com o povo? Imagina, brasileiro não conhece latim. Eles rezavam a missa deles de costa para o povo e em latim. Por isso vocês veem o quanto a igreja católica presta. Vale nada, é lixo. O Vaticano diz que tem um segredo no Vaticano. O segredo do Vaticano não é nada mais, nada menos do que matança de crianças, de meninos e meninas para fazer ritual satânico oferecendo aos demônios. Esse é o segredo do Vaticano. E o judeu faz a mesma coisa. Mesma coisa. Maçonaria é a mesma coisa. São rituais demoníacos, satânicos. A população precisa acordar. Essa igreja católica está lotada de gente boa, gente enganada, dá dó, dá pena. Não está lá em Êxodo 20, verso 4? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás e nem lhes darás culto. Ela está cheia de imagens. Por quê? Ela é contra a verdade. Ela é inimiga da verdade. O Papa é o representante de Satanás no mundo. E por isso que o mundo tem esse caos. A população precisa acordar. Observa que está cheio de igrejas para tudo quanto é lado, pedindo para Deus, para Jesus, para Jeová, para Emanuel, para Yahvé, para Javé, para Senhor, para Eterno, para Glória, para Vitória, para Graça. São uns montes de demônios aí, o mundo só piora, a coisa só piora. Acorda enquanto é tempo. Vocês se jogaram aos ídolos. E o povo está morrendo, indo para a escuridão. A igreja católica está levando o povo para a escravidão, para a escuridão de Satanás. Acorda enquanto é tempo. Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Vamos lá? Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Aí escrever aqui, porque eu, Senhor é Baal, teu Deus, Deus é Zeus, a maior estado da Grécia. Sou Deus zeloso, maldito, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia. A palavra misericórdia vem de miséria. Quando você pede misericórdia, está pedindo miséria para a sua vida. E milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor é Baal, teu Deus em vão. Deus é Zeus, a maior estado da Grécia. Porque o Senhor é Baal, não terá por inocente o que tomar o teu nome em vão. Agora vamos para o versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Versículo 8 do capítulo 20 de Êxodo. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Santificar é satanizar. E sábado é Deus Saturno. Lembra-te do sétimo tempo para reverenciar o Altíssimo Yahweh. Versículo 9. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Nós sabemos que é Baal, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Eu não vou ler, são uma imensidão de passagens que fala sobre a guarda do sétimo tempo. Aí tem pessoas que dizem assim,
Mas aqui no Brasil, o sétimo templo cai numa data, lá no Japão cai em outra, quando aqui é sétimo templo, lá no Japão é outro templo, não importa. Importa o país onde você estiver, você reverenciar no sétimo templo. Não importa a data que está caindo lá. Você vai fazer aquilo que está no teu alcance. Lá no país, sétimo templo, caiu lá tal data, é aquela data. Você trabalhou 6 tempos, no sétimo reverencia. Eu não vou ler porque são várias passagens, eu vou citar de cor. Olha quantas passagens na Bíblia fala do sétimo templo. Vou citar apenas um pouco delas aqui. Êxodo capítulo 20, do verso do 8 ao 11. Êxodo capítulo 31, versículo 12 ao 17. Levítico 23, 3. Deuteronômio 5, 12, 15 ao 15. Isaías capítulo 58, do versículo 13 ao 14. Mateus capítulo 12, verso 1 ao 12. Marcos 2, versículo 23 ao 28. Lucas 13, 10 ao 17. Atos 13, 14, 16, 13, 17, 2, 18, 4. João capítulo 51, verso 18. Êxodo 33, verso 14. Olha, em Êxodo 33, verso 14, o sábado é um sinal da minha presença. O sétimo templo é o sinal da presença de Yahweh. Em Levítico 25, 4, o sábado é um descanso para a terra. Em Levítico 25, 4, o sétimo templo é um repouso para a terra. Deuteronômio 5, versículo 15, lembra-te de que fostes escravo. Ezequiel 20, verso 12, o sábado é um sinal entre mim e vós, o sétimo templo é um sinal entre o homem e Yahweh. Observa, Ezequiel 20, verso 12, o sétimo templo é um sinal entre Yahweh e o homem. Ezequiel 20, verso 12, o sábado é um sinal entre mim e vós. Hebreus capítulo 9, verso 11, há um descanso para o povo de Yahweh no sétimo milênio. Quem não reverenciar o sétimo templo agora, não vai entrar no sétimo milênio com nós. Não trabalhar, Levítico 23 e 3, Êxodo 20, verso 10. Se eu for ler, vai tomar muito tempo, não vou ler. Não fazer fogo, Êxodo 35, verso 3. Não fazer fogo no sétimo templo. O sétimo templo é um templo separado. Se você tiver de preparar tudo, prepara na sexta-feira. Qual é o horário que começa o sétimo templo? Começa na sexta-feira, quando começa a escurecer. Termina no sábado, quando começa a escurecer. Ok? Começa na sexta-feira, quando começa a escurecer, começa o sétimo templo. No sábado, quando começa a escurecer, terminou. Ok? Não comercializar, Neemias capítulo 13, versículo 15 ao 22. Repousar, Levítico 23 e 3, Deuteronômio 5, 14. Unir a Yahweh, Levítico 23 e 3, Êxodo 20, verso 8 ao 11. Tá aí. Eu não vou ler tudo, porque não vou ler. Por que a igreja mudou? Por que a igreja católica mudou? A igreja católica apostólica romana foi quem mudou o sábado para o domingo no ano 325, em homenagem a um veterano católico por nome Domiciliano. Domingo é o primeiro dia da semana, você vai descansar no primeiro tempo da semana? Está vendo que está errado? Sábado é Deus Saturno, sétimo tempo. Domingo é homenagem a Domiciliano. É o primeiro tempo da semana. Tá. Então,
tem que fazer todas as obras em 6 tempos, no 7º respeitar. Isso é, se você quiser fazer parte do 7º milênio. Se não, toca seu barco do seu jeito, que bem quiser. Tá bom? Mas eu vou voltar no começo da leitura. Eu comecei em Gênesis capítulo 12, né? Ora, o Altíssimo Yahweh, agora eu vou ler de forma diferente, né? Gênesis capítulo 12. Ora, o Altíssimo Yahweh disse a Abraú: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Porque Yahweh tirou Abraú de Ur dos Caldeus. E Ur dos Caldeus, o povo idólatra total. O povo fazia imagens de pedra, metal ou madeira e prostrava-se diante dos ídolos como se fossem deuses cheios de poder. E eles não via Abraú fazer esse tipo de coisa, e eles zombavam dele, diziam: esse homem não busca o Deus que nós buscamos, ninguém vê esse homem invocar nada, fazer nada. E Abraú se sentia angustiado no meio daquele povo. E aí foi aonde Yahweh falou para ele. Ora, o Altíssimo disse a Abraú: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E Yahweh disse onde era a terra? Não. Mas por que isso? Vamos lá. Agora aqui colocar: observa o perigo que tem quem está falando mal da minha pessoa. Observa agora, eu vou ler da forma que está na Bíblia. Você olha o que você está cavando para você. Quem está falando mal de mim? Observa. E fatiei uma grande nação e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso é automático. Eu sou Yahweh Abraú. E te serão benditas todas as famílias da terra, porque, querendo ou não, todos virão a mim. Vai chegar um tempo que toda a população do mundo, todos, até os que estão na escuridão, que já morreram, vão chegar a mim. Eu sou Yahweh Abraú. Tá. Não tem meio termo, não estou inventando. Tá? Então, abençoar é deixar abençoado. Essa palavra está errada. O que Yahweh disse? Que ia levantar Yahweh Abraú e eu encher ele de bênçãos. Agora, quem se levantasse contra ele seria amaldiçoado. Esse sim ia estar lascado. Isso está automático. Será que é perigoso? Será que é por acaso que escreveram na Bíblia que não é mentira? Está lá: ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Senhor nós sabemos que é Baal. Mas a palavra ai dói. Ai daquele que tocar no ungido de Yahweh. E eu sou ungido de Yahweh. E vou provar isso para vocês. Observa. Yahweh manda a minha pessoa sair de Ur dos Caldeus para uma terra que ele mostraria, mas ele não mostrou a terra. Onde era a terra? Hoje eu sei onde é a terra. Mas eu caminhei um longo tempo, pois eu passei pelo mundo 16 vezes, essa é a 17ª, sem saber qual era a terra. Hoje eu sei. Ah, que o povo saiu do Egito e entrou numa terra prometida. Inventaram. Para começar, a mentira é tão grande.
Diz que de lá do Egito, segundo essa Bíblia, saíram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. É o que está nessa Bíblia. Tá. Agora, vocês imaginam, vocês que estão aqui presentes me assistindo, 600 mil homens. Mas cada homem tinha uma mulher. Na verdade, os homens naquele tempo tinham mais de uma mulher. Mas vamos colocar uma mulher para cada homem. Já daria 1.200.000, né? Os homens naquele tempo tinham 10, 12 filhos, que é o caso de Ial-Rucafe, que tinha 12 filhos e uma filha, né? Que eles falam Jacó, né? Que são meus irmãos, que eu sou o filho mais novo, eu sou Ial-Rucafe, eles chamam de José do Egito, né? Ial-Rucafe era meu pai no passado, né? Eu sei, eu tive vários pais aqui no mundo, porque eu passei pelo mundo 17 vezes. 16 vezes essa 17ª. Então, cada homem tinha vários filhos. Agora você coloca, digamos, Ial-Rucafe tinha 13 filhos, 12 filhos e uma filha, 13, né? Que eles falam as 12 tribos de Israel, que são os 12 filhos de Jacó, que é Ial-Rucafe. Aí não fala na filha, tá? Que eles chamam na Bíblia de Dina. Tá. Então, agora tá, 600 mil homens, 600 mil mulheres, daria 1.200.000. Agora vamos colocar 7 filhos para cada família. 7 vezes 6 já daria 42, né? Já daria 4.200.000. Mas ia dar em torno aí de uns 7 milhões de pessoas. Agora imagina 7 milhões de pessoas andando no deserto, armar barraca para os povos dormir de que jeito? Para 7 milhões de pessoas, vocês já pensaram nisso? Pega 1.000 pessoas para você armar barraca, você vê que coisa feia, você não dá conta. Agora imagina 7 milhões para fazer barraca improvisada na floresta. Está vendo que essa história não bate? E para tomar banho no rio. 7 milhões de pessoas, não tem rio que agrega esse povo. Mentira, gente, essa história é mentirosa. Ah, que o Mar Vermelho abriu, que o povo passou em seco, e depois o mar fechou e matou as carruagens de Faraó com o povo que estava. Mentira! Aquilo lá era seco, depois que inundou e se tornou mar naquele lugar que eles passaram. Tudo mentira. Tá. Então, Ial prometeu levar uma terra. Ial falou para Abraão, vamos lá. Ora, o Altíssimo Ial disse a Ial a Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Hoje eu sei onde é a terra, mas eu não sabia até há pouco tempo. Tá. Versículo 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E Ial vai me levantar no mundo, eu tenho 100% de certeza. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Já está automático. Será que é coisinha pouca que vai vir para quem está largando o pau em mim aí? E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Será que você tem ideia do que eu conheço e do que eu sei que vem vindo pela frente aí? Será que vocês têm pelo menos uma ideia, um pouquinho de ideia? Eu estou dizendo, não estou brincando de bolinha de gude, eu sei o que falo. Vamos lá, versículo 4. Assim partiu Ial a Abraão, como o Altíssimo Ial tinha dito, e foi Ló com eles, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Ará. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que ele ia acrescentar. Tá, não vou. Veja bem, eu não vou adentrar nesse assunto aqui não. Mas vamos lá. Ial falou para Ial Abraão
que ele saísse do meio da idolatria para uma terra que ele o mostraria. O povo de antigamente é o mesmo povo de hoje. Eu estou sabendo. Tá? A pessoa morre, na 4ª geração ela nasce de novo. Tá? Aí você diz assim, o meu bisneto, não é bisneto, tá vindo aí o teu pai, ou a tua mãe, ou o teu irmão, alguém da tua família, que nasceu de novo. É o mesmo povo. Isso eu tenho 100% de certeza. O povo está tudo aqui. Quem já morreu, desde que o mundo aqui é mundo, não subiu ninguém para fora daqui. Está tudo aqui embaixo, em corpos carnais e fora de corpos carnais. Tá. De repente o cidadão aqui, digamos assim, ele é milionário. Aí ele morre. Ele nasce na mesma linhagem, na mesma família. Aí depois, o bisneto dele se torna herdeiro dele. Nada, ele é o dono daquilo que ele tinha deixado. Interessante, né? Ah, isso aqui eu herdei do meu bisavô. Nada, bobo, isso aqui era seu, foi você que criou esse patrimônio. Quando eu digo que o povo não sabe de nada, o povo não sabe de nada. E ela mostra para mim as coisas, eu sei porque ela mostra para mim. Então, agora nós vamos entrar na terra prometida. Que terra é essa? É uma terra? Não, não é uma terra. Não. Esse negócio de terra prometida inventaram. Yahweh mandou Yahweh Abraão sair do meio da idolatria, Yahweh Abraú sair do meio da idolatria, para ir para uma posição que ele mostraria. Ou seja, ele sair do sistema da idolatria e caminhar até ele chegar num sistema novo que não existe os regulamentos desse sistema aqui. Aí lá ele será engrandecido e o nome dele será levantado e respeitado por todas as nações. Então nós estamos caminhando para esse novo sistema. Se você hoje perguntar, Juarez Cardoso Vital, você hoje está bem? Eu vou falar não. Mas por que não? Porque eu ainda como e cago. Enquanto o homem estiver comendo e cagando, ele não está bem. Porque nós vamos para um sistema onde não precisa comer e cagar. A coisa mais horrorosa que eu acho no mundo é ter que chamar um homem de um excelentíssimo. Aí você pergunta, onde está o excelentíssimo? Está no banheiro cagando. Ué, então que excelentíssimo é esse que vai para o vaso cagar? É tudo furado. Os professores de faculdade, doutores aí, estão tudo enganados. Existe um sistema que o homem não precisa comer e nem beber água. E eu utilizo esse livro chamado Bíblia, mesmo adulterado, e provo. E Yahushua depara com a mulher samaritana à beira de um poço que Al-Rukaf tinha dado para ela. Ou seja, que o meu pai tinha dado para ela. Tá? Que eles chamam de Jacó, é Al-Rukaf. Tá? E aí ele fala para ela, dá-me de beber. Ela disse, mas eu não tenho como tirar água e o poço é fundo. Ele vai falar assim, ele falou assim, vai chamar o teu marido. Ela disse, eu não tenho marido, mas você se tivesse 5. E o que você tem agora também não é teu? Aí ela disse, eu vejo que tu és um profeta, porque ele falou a vida dela. Aí ele falou assim, olha, se você beber dessa água, você tornará a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E fará em ti uma fonte de água viva para o infinito. Ou seja, nunca mais você vai precisar beber isso daqui. É uma água que você toma e nunca mais tem sede na sua vida.
E aí ela disse, dai-me desta água, mas aonde tem essa água? A mesma coisa, Yahushua, quando foi tentado por Hassatã, ele disse, nem só de pão viverá o homem. Então tem outra coisa aí, que o homem pode alimentar sem comer essas coisas daqui e viver. Será que eu conheço? Eu conheço. Estou indo para lá. Eu disse, são 3 vestimentas. São 3 vestimentas. Tem uma passagem aqui nesse livro chamado Bíblia que diz assim, uma hora eu vou ler para vocês. Tem que tirar as vestes sujas e vestir uma veste limpa. Você só vai passar a beber dessa água quando tirar as vestes sujas do corpo. Mas que vestes sujas são essas? Quando os homens e as mulheres conseguirem vestir as 3 vestes, as 3 vestimentas de algo, aí sim você pode dizer assim, eu estou salvo. A mulher pode dizer, eu estou salva. Aí acaba-se enfermidades do corpo, acaba tudo quanto é doença. É para esse lugar que Yahweh disse a Yahweh Abrahul, para um lugar que eu lhe mostrarei, lugar esse. É um sistema perfeito, aonde não existe escravidão. Aqui no mundo mesmo, irmão Juarez, aqui nesse mundo. Nós reinaremos aqui nesse mundo e é um reino que não passará a outro povo. Eu sei do que falo. Tem uma parábola de Dídimo Tomé. Ele diz assim, que o homem, e Yahushua lá na parábola diz assim, naquele tempo passado eu disse isso, então eu já sabia, que o homem é como aquele que vai para a pescaria, e lá ele lança a rede ao mar, e ela vem cheia de... Olha, lá na parábola está assim, o reino de Yahweh é como um homem que vai à pescaria. Aí ele pega a rede e lança ao mar. Ela vem cheia de peixinhos. Dentro da rede tem apenas um peixe grande. Ele pega o peixe grande para ele e devolve os demais ao mar. E aí ele reina sobre o todo. Quando o homem ou a mulher conseguir se livrar de todos os vermes que estão nos corpos carnais, aí ele vai reinar sobre o todo, ou ela vai reinar sobre o todo. Nós trabalhamos para sustentar vermes e germes. Quando você não precisar sustentar eles, você vai reinar sobre o todo. Eu estou falando aqui por parábola. Quem é inteligente, quem está iluminado por Yahweh vai começar a captar a mensagem. Ou seja, vai chegar o momento que os homens e as mulheres não vão precisar comer e cagar e vão estar vivos, ativos, alegres, alimentados com uma energia positiva e saltando de alegria. Eu sei o que falo. Ok, esse é o lugar que Yahweh disse a Yahweh Abraham, te levarei para um outro lugar. E o outro lugar é esse. É um outro sistema, é um sistema perfeito. E agora eu pergunto, a Igreja Católica Apostólica Romana até hoje só levou o povo para a escravidão, porque eles queimaram as escrituras originais, enganou o povo, enrolou o povo, embaraçou o povo, e o povo está embaraçado na Igreja Católica até hoje. Aí dela surgiu as suas filhas, que são as entidades religiosas, saíram dela. O Apocalipse 17, gente, ele deixa bem claro, está nítido.
Só está fora de ordem, que eles falam fora de cronologia. Eu não uso essa palavra cronologia, que vem do deus Cronos, satânico. Eu digo fora de ordem, para as pessoas não entenderem. Mas o Apocalipse 17 deixa nítido que a Igreja Católica Apostólica Romana é a grande prostituta do Apocalipse 17. Como assim? Observa, eu vou citar de cor aqui, lá está bagunçado para o povo não entender, mas se você ler o capítulo todinho com carinho, com cuidado, você vai ver o que eu estou falando aqui. Lá fala de uma grande prostituta que está cheia de nomes de blasfêmia. Que nomes são esses? Deus, um demônio, é Zeus, a maior estátua da Grécia. O nome de Deus originou do grego Theos e Theos é Zeus. Você que está assistindo a primeira vez, eu aconselho, assista o vídeo YHWH e o absurdo das religiões. Então, Deus é Zeus, o Deus dos gregos. Jesus, uma estátua que está no Rio de Janeiro, apresentando o Deus cavalo em hebraico, Deus porco em grego, porque Ier, que no hebraico não existe J, então eles falam Jesus. Como na Grécia também não existe J, fala Jesus. Ier no hebraico significa Deus. Então, Sus no hebraico significa cavalo. Então é Deus cavalo. O nome Jesus em hebraico, significado Deus cavalo. E no grego, Deus. Sus no grego, porco. Deus porco. O nome Jesus em grego significa Deus porco. SUS no Brasil, o Sistema Único de Saúde, que é essa coisa aí que vocês conhecem que não funciona. Tá? É um meio só dos governantes roubar dinheiro do povo. Que eles falam que não tem dinheiro, o dinheiro vai para lá, mas não chega lá. Tá? Então, Deus, um demônio, o demônio chefe dos gregos. Jesus, uma estátua do Rio de Janeiro. Mas como é que fica Êxodo 20, verso 4? Não farás para ti imagem de escultura. Está lá em Maio, no Rio de Janeiro. Tá. Senhor, Baal, um demônio. Eterno, Deus éter, satânico. Amém, Deus Amon, um demônio. Aminal, do povo hebreu, que é o mesmo amém, maligno. Graça, 3 deusas satânicas, Eufrosina, Aglaia e Tálita. Tá. Glória, uma deusa satânica. Vitória, outra deusa satânica. Eterno, o Deus Éter. E por aí vai, são demônios e demônios. Aleluia, é um Deus satânico. É um Deus maligno. A coisa é séria. Aí tá, quem arranjou esses nomes? A Igreja Católica, ela diz no Apocalipse 17 que ela está cheia de nomes de blasfêmia. Aí você pega Atos, ou melhor, Salmo 74, verso 10. Lá o salmista pergunta: até quando, ó Altíssimo, blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? Blasfemando do Pai com esses nomes satânicos. Aí Jeremias 11, 19. Eu era como o manso cordeiro que é levado à matança. Não sabia que tramava projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto. A ele cortemos e lancemos fora da terra dos viventes, e não haja mais lembrança ou memória do seu nome. Mataram Jeremias, consumiram os frutos, os ensinamentos dele, as profecias dele, e baniram o nome dele da face da terra e não deixaram nem lembrança do seu nome. Qual é o nome de Jeremias? Yarmi Yalro. Que é o mesmo Yahushua, que foi levado ao matadouro. Baniram o nome dele. Qual é o nome dele? Yahushua. Isaías é o mesmo Messias, foi cerrado ao meio. Quem não sabe?
Tá? Foi cerrado ao meio. Quem fez isso? A Igreja Católica, junto com o judeu. De Bartolomeu tiraram o couro vivo. Lucas foi enforcado numa oliveira na Grécia. Quem fez isso? A Igreja Católica. Marcos, que é João Marcos, é Yahweh Hanan também o nome dele. O Marcos da Bíblia, fala que é o livro de Marcos, o nome dele era Yahweh Hanan também. Foi amarrado em um animal, numa corda, e arrastado pelas ruas de Alexandria até morrer. De Bartolomeu tiraram o couro vivo. Pedro foi crucificado, que é Cafos, foi crucificado de cabeça para baixo. E Yahweh Hanan, o outro Yahweh Hanan, que eles chamam de João Batista, que é uma mentira, ele era anunciador das boas novas, cortaram a cabeça dele e levaram num prato. Tá. É fácil não. O outro João, que é Yahweh Hanan, que eles falam João Evangelista do Apocalipse, foi jogado dentro de uma caldeira de óleo fervendo. Ele não morreu. Foi levado, depois acharam ele todo acabrunhado na ilha que eles chamam de Patmos. Quem fez isso? A Igreja Católica com o judeu que perseguia o Messias. Tá. E aí hoje, a grande prostituta está cheia de nomes de blasfêmia. A Igreja Católica foi quem fez o livro, consumiu com os nomes originais que tinham vínculo com Yahweh e colocou os nomes oposições à verdade. Essa é a primeira prova. A segunda prova, ela tem as suas filhas, está no Apocalipse 17. Quem são as filhas da Igreja Católica? Observa que o macumbeiro adora os mesmos deuses dela. É filha dela. O centro espírita adora os mesmos deuses da Igreja Católica. Filha dela. A Umbanda, a Quimbanda, a mesma coisa. O macumbeiro, o feiticeiro, tudo adora os mesmos deuses da Igreja Católica. O Jesus, o Jeová, o Senhor, o Emanuel. Emanuel é um demônio, é o El Cananeu, que os babilônios adoravam. Do El Cananeu inventaram o Papai Noel de mentira. Tá. Aí tá. Ela tem as suas filhas. Observa que a Assembleia de Deus adora Deus, Jesus, Jeová, Emanuel, Senhor, que é Baal, Eterno, Glória, que é uma deusa, Vitória, Graça, que são três deusas. Mesma coisa. Aqui está no Brasil, a mesma coisa. Saíram tudo da Igreja Católica, é filha dela. Lá diz que ela tem as suas filhas. Observa com a imensidão de religião aí, mas é tudo farinha do mesmo saco. Tudo filha da Igreja Católica. Tá. Aí lá diz que a grande prostituta está adornada de ouro e pedras preciosas. Observa que o Vaticano é ouro puro. E a entidade financeira mais rica do mundo é a Igreja Católica, e fazendo campanha de derrota aí, pedindo dinheiro ainda. O saco deles é sem fundo, nunca enche. É igual os pastores, o saco deles nunca enche. É um saco sem fundo. Tá. Aí tá. Aí a grande prostituta está adornada de ouro e pedras preciosas. O Vaticano é ouro puro. Está sobre 7 montes, 7 colinas. Lá no Vaticano, onde está a sede do catolicismo romano, lá na Itália, lá estão os 7 montes. Monte Quirinal, Monte Viminal, Monte Caélio, Monte Palatino, Aventino, Capturino e Esquilino. Quando entra no capítulo 18, diz assim: sai dela, povo meu, para não ser participante dos seus flagelos e das pragas que hão de vir sobre ela. Ela quem? A Igreja Católica com as demais. A verdade não está em nenhuma entidade religiosa. Os homens e as mulheres têm que aprenderem a andarem com suas próprias pernas, respeitando o seu semelhante e reverenciando o nosso Pai Yahweh. Agora, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Que terra é essa? Esse nome terra é inventado. Bem-aventurados os mansos, porque eles entrarão no novo sistema de Yahweh. Nesse novo sistema só vão entrar pessoas mansas, humildes, sinceras, que não querem o mal de ninguém. Pessoas maldosas, invejosas, pessoas que gostam de falar mal da vida alheia, que gostam de se envolver em fuxique, fofoca, essas pessoas não entrarão no reino perfeito.
porque é um novo sistema. Ah, mas são muitos chamados e poucos escolhidos. Sim. Só os que vão adequar a Yahweh vão entrar no 7º milênio, num sistema novo, onde não precisa comer e cagar. Eu sei o que falo, tá? Não estou inventando, não. Eu disse. Estou aguardando Yahweh me subir mais um degrau para me mostrar o segredo para vocês. Tá? A escada é infinita. Eu subi poucos degraus na escada. Mas eu vou chegar lá, vou subir. Será que é por acaso que escreveram na Bíblia assim, Yahushua disse assim, eu e Yahweh somos um? Eu e Yahweh somos um, tá? Apenas eu decidi tomar forma humana para identificar vocês e para tirar vocês do cativeiro. Mas eu tenho uma ligação fortíssima com Yahweh. Tá? Porém, Yahweh tem uma paciência que vocês nem imaginam. Então, é o caso, a gente fica aí sofrendo e tal, as pessoas xingando e tal, e a gente vai aguentando a bucha aí, mas a gente tem certeza das coisas, tá? Yahweh está com a gente, tá bom? Então, bem-aventurados os mansos, porque entrarão no novo sistema, que vai ser implantado por Yahweh, um sistema perfeito e infinito que não passará a outro povo. Seremos governo mundial. Vamos avante? Um abração a todos vocês, que assim seja. Que assim seja.